Olá, esse treinamento foi idealizado pelos comitês transfusionais do HUWC e da MEAC, com a intenção de melhorar o atendimento dos pacientes com hemorragia grave atendidos no complexo. Para entender um pouquinho de hemorragia grave, a gente tem que entender a repercussão final dessa hemorragia, que é a ausência de oxigênio chegando às células. E essa ausência de oxigênio chegando vai ter uma conversão do metabolismo aeróbio, capaz de gerar várias moléculas de ATP, 38 moléculas de ATP, e um metabolismo anaeróbio, que é menos eficaz na geração de energia e tem também como formação um subproduto, o ácido lático. É importante que todos entendam que o choque é um evento inicialmente reversível, mas a partir de um determinado momento em que a gente não conseguiu tomar uma ação rápida, a evolução habitual do choque é com falência de múltiplos órgãos e morte. É importante, então, que entendamos o choque hemorrágico como uma bomba relógio. Nós temos um tempo de agir e depois daquele momento que a gente não agiu prontamente, a gente não tem como voltar atrás. E todo protocolo de manuseio de hemorragia grave no mundo, ele é baseado em alguns passos. O primeiro passo é a identificação precoce do paciente com hemorragia grave, e isso deve ser feito por qualquer profissional dentro do hospital e pode ser, inclusive, feito pelo acompanhante. Então, nos pacientes com mais risco de sangramento, toda a equipe tem que estar ciente da possibilidade do sangramento e que consiga perceber e identificar precocemente esse sangramento. A equipe deve ser capaz de acionar todos os envolvidos, não só a equipe médica, a equipe de enfermagem, mas também os setores de apoio, como, por exemplo, o laboratório, a unidade transfusional, a farmácia, quando alguma medicação não estiver disponível no setor. É importante, assim como em outros momentos, em outros cenários de gravidade, a definição de um líder que seja capaz de orquestrar o que está acontecendo no atendimento daquele paciente, que possa falar, por exemplo, que o ácido anexâmico que entrou há meia hora para uma paciente com hemorragia pós-parto tem que entrar de novo, que já tem 60 minutos que os exames foram coletados, então um novo pacote de exames tem que ser feito agora, e que seja capaz realmente de conseguir que todos os membros daquele atendimento consigam trabalhar de forma unida para que o desfecho do paciente seja melhor. E claro que todo mundo entende que um protocolo de manuseio de hemorragia grave, ele deve ser baseado na priorização do atendimento. E é muito fácil priorizar um paciente com hemorragia grave quando a gente está vendo esse paciente. Mas esse protocolo, ele foi desenvolvido para que a gente consiga priorizar o atendimento do paciente, mesmo que eu não esteja enxergando esse paciente, por exemplo, quando eu estou dentro do laboratório recebendo as amostras do meu paciente. Toda hemorragia grave deve ser alertada para o hospital inteiro, né? Eu preciso que todas as equipes que sejam responsáveis pelo manuseio daquela hemorragia, que elas estejam cientes de seu papel e que aquele paciente vai a partir daquele momento, ser prioritário no atendimento. Todo paciente com hemorragia grave, como vocês sabem, deve ter 2 acessos venosos de grosso calibre, e a intenção sempre nesses pacientes é que a gente consiga não dar muito cristalóide, não fazer muito lactato ou solução fisiológica, para evitar as complicações desse cristalóide no atendimento desses pacientes. E a principal complicação de um excesso de cristalóide provavelmente é o atraso no início da transfusão e uma coagulopatia dilucional relacionada tanto ao excesso do cristalóide que está sendo colocado, quanto a questão de estar atrasando o início de um protocolo transfusional diferenciado. Mas todo cristalóide que entra, ele deve entrar fracionado, a orientação é fazer a cada 250 ml, avaliando a resposta. E essa resposta deve ser avaliada a partir do nível de consciência do paciente, como está a perfusão periférica e como estão os sinais vitais. Todo mundo que atende um paciente com hemorragia grave deve ter na sua cabeça que é necessário evitar a normotensão. Paciente que está sangrando e a gente está buscando a pressão arterial sistólica de 120 milímetros de mercúrio, provavelmente a gente está aumentando o risco de coagulopatia dilucional, porque a gente está fazendo mais cristalóide do que deve.
e a gente está também aumentando o sangramento, porque se eu tenho uma pressão mais alta, eu acabo sangrando mais. E a intenção nesse paciente é manter uma pressão arterial sistólica em torno de 90 milímetros de mercúrio. E, óbvio, a coisa mais importante de um protocolo de hemorragia grave é a gente começar medidas para parar o sangramento. E essas medidas vão variar de acordo com o cenário clínico do paciente, né? É um sangramento cirúrgico, ver qual é o vaso que tá sangrando. É um sangramento por hemorragia digestiva alta, fazer uma endoscopia prontamente para poder controlar o foco do sangramento. É uma hemorragia pós-parto, então vamos fazer manobras para diminuir esse sangramento, fazer medicações que consigam reduzir o sangramento. Então, essas medidas são fundamentais para melhorar o desfecho do paciente. E como eu falei para vocês, a gente tem que ter uma restrição de cristalóide para evitar um pior prognóstico desse doente com protocolos diferenciados. E essa restrição de cristalóide, ela é baseada sempre na melhor resposta que eu tenho, com a menor quantidade de líquido que eu consigo fazer, mas sempre chegando ao valor máximo de 1.000 ml para adultos e 20 ml por quilo para crianças. Paciente com hemorragia grave pode ter 3 tipos de resposta à infusão de cristalóides. Pode ter uma resposta rápida, uma resposta transitória ou uma resposta mínima ou ausência de resposta. A resposta rápida, provavelmente, é aquele paciente que teve um pequeno sangramento, em que eu não vou ter muita preocupação do desenvolvimento de um quadro mais grave, mas é um paciente que teve o sangramento que tem maior risco de ressangrar. Eu posso ter uma resposta transitória, em que o paciente tem uma estabilização dos sinais vitais após o cristalóide, mas os sinais vitais voltam a piorar após a suspensão da infusão. Ou eu posso ter o pior cenário, que é o paciente que não tem resposta a essa infusão. O que tem em comum em todos os pacientes? Todos os pacientes eu preciso ter a unidade transfusional preparando sangue para esse paciente, eu preciso ter um laboratório envolvido e eu preciso ter a intervenção para evitar uma piora do sangramento. E esse cirurgião ele pode ser entendido como próprio cirurgião no campo cirúrgico, pode ser entendido como GO para reduzir o sangramento e às vezes até submeter uma paciente com hemorragia pós-parto a uma esterectomia, por exemplo. Posso entender também como uma endoscopista, que tem que fazer uma endoscopia para resolver uma hemorragia digestiva alta. Quando é que se decide transfundir? Então, a transfusão, ela não deve nunca ser baseada no contexto da hemorragia grave nos exames laboratoriais. As primeiras transfusões no contexto de hemorragia grave devem ser baseadas exclusivamente no tanto que foi feito de cristalóide, então até 1.000 ml, reavaliando a cada 250 ml o sangramento e os sinais vitais. Num paciente com hemorragia grave, em que eu verifico os sinais vitais e eu percebo que aquele paciente está evoluindo de forma mais grave do que eu pretendia num atendimento de um paciente com sangramento. E tudo isso a gente precisa para tentar evitar esse cenário chamado transfusão maciça. A transfusão maciça é definida como mais de 10 concentrados de hemácia que o paciente recebe em 24 horas. Mas é claro que se eu definir que depois de 24 horas, que lá no comecinho do atendimento do meu paciente, esse paciente precisaria ter recebido uma transfusão de uma forma diferenciada, eu estou vendo com muito atraso. E a literatura tenta melhorar isso, né, diminuindo de 24 horas para 3 horas, diminuindo para 1 hora, para tentar realmente chegar mais próximo do momento em que eu devo intervir de forma diferenciada aquele paciente do ponto de vista transfusional. É claro que é difícil eu estimar uma perda sanguínea, né? Perda de 1,5 ml por quilo por minuto em 20 minutos. Reduzir o tempo? Reduziu para 20 minutos, mas isso é realmente muito complexo. Então, qual a intenção hoje? O que a gente percebe muito na literatura? Que tem se tentado criar algumas formas, alguns scores, para tentar prever qual é o paciente que poderia ir para o protocolo de transfusão maciça e evitar que essa transfusão maciça realmente ocorra, mudando já o protocolo transfusional desde o começo. Das literaturas que eu particularmente mais gosto é essa autora britânica, nesse guideline, que vai estar entre as referências para serem lidas nesse treinamento, em que ela define o sangramento grave como um indivíduo que evolui com uma PA sistólica menor do que 90 milímetros de mercúrio
e ou frequência cardíaca acima de 110. No complexo, foi adotado o índice de choque como o padrão para definição do paciente em risco para a transfusão maciça. E esse índice de choque é um cálculo muito simples, baseado nos sinais vitais da frequência cardíaca sobre pressão arterial sistólica. Então, o índice de choque acima de 0,9 consegue prever que esse paciente vai evoluir de forma grave e que deve receber transfusão de uma forma diferenciada. E o que é essa transfusão diferenciada que eu tenho falado? É uma transfusão que é baseada no que a gente perde quando a gente sangra. Então, durante várias décadas, o paciente com hemorragia grave era tratado com concentrado de hemácia e solução cristalóide. Hoje a gente sabe que o paciente não perde só hemácia durante o sangramento, ele perde hemácia, perde plasma, perde plaquetas e, de forma mais importante, tem consumo de fatores de coagulação e de plaquetas. Então, é um indivíduo que precisa ser transfundido não só com hemácia e receber soro fisiológico ou Ringer lactato, ele deve receber também outros hemocomponentes. E esse protocolo, chamado na literatura de 1 para 1 ou 1 para 1 para 1, já é provado muito mais efetivo que a abordagem tradicional do que concentrado de hemácia e solução cristalóide. Por exemplo, nas guerras, houve redução de quase 50% da mortalidade ao se instituir um protocolo de transfusão diferenciado, balanceado nos pacientes com hemorragia grave. E no contexto das emergências civis, principalmente no trauma, temos vários trabalhos mostrando redução também da mortalidade. E temos cenários clínicos cirúrgicos e na hemorragia pós-parto, evidenciando que esse protocolo transfusional balanceado também é eficaz em reduzir a mortalidade dos pacientes com hemorragia grave. Como que deve ser acionado o protocolo transfusional? Então, esse protocolo de transfusão de emergência, ele é um protocolo baseado na nossa legislação, que entende que nós não temos um tempo adequado de testes pré-transfusionais para atender um paciente com hemorragia grave. Um teste pré-transfusional sem complicação demora aproximadamente 45 minutos para a liberação do primeiro concentrado de hemácia. Usar bastante o atendimento, inclusive comprometer a vida do doente. Então, o protocolo de transfusão de emergência, ele se baseia no momento que o quadro clínico do paciente justifica a emergência, isto é, quando o retardo no início da transfusão coloca em risco a vida do doente. E o médico assistente do paciente deve assinar a declaração de responsabilidade médica para transfusões em situações especiais. Essa declaração, ela está no rodapé da requisição de transfusão, ou na requisição de transfusão do master, que é o nosso padrão também, o médico deve assinar aqui em cima e deve assinar aqui no rodapé, informando que autoriza a transfusão antes da conclusão das provas transfusionais em virtude da situação clínica do doente. Lembrando que mesmo que eu libere, eu comece a transfundir, eu vou sempre precisar da amostra, porque o concentrado de hemácia liberado vai ter que passar por testes, mesmo que a transfusão já tenha se acabado. Então, eu preciso realmente dessa amostra o mais rápido possível na unidade transfusional. E os comitês transfusionais do complexo desenvolveram esse protocolo em que serão liberados concentrados de hemácia O negativo para mulheres com menos de 50 anos e crianças, ou O positivo para os demais pacientes. E a primeira bolsa de plasma que vai para o paciente adulto vai ser um plasma A com etiquetinha escrito PTM sem ABO. O que é isso? É protocolo de transfusão maciça em que eu não sei o ABO do paciente. Se for criança, vai ser plasma AB. Não tive tempo para tipar, faço esses grupos. Depois que eu tenho a amostra na mão, tipo meu doente, eu passo a transfundir o grupo do meu paciente. Lembrando que o envio da bolsa não implica a interrupção das provas pré-transfusionais. Então, eu posso encontrar um anticorpo no meu paciente e depois saber que aquela bolsa que eu transfundi foi uma bolsa que pode estar envolvida em uma reação transfusional, às vezes grave. Então, eu faço isso dentro da unidade transfusional. A unidade transfusional comunica o médico hematologista, hemoterapeuta de sobreaviso e o médico assistente do paciente. Nós temos dentro do complexo hemoderivados, né, complexo protrombínico, concentrado de fibrinogênio,
que no contexto de hemorragia grave não devem ser utilizados, certo, gente? A única indicação formal do complexo protrombínico na hemorragia grave é o paciente em uso de varfarina, em uso de Marevan, para reversão da anticoagulação. Nos demais contextos, devemos evitar os hemoderivados por eu não estar dando tudo que meu paciente precisa. Primeiro, eu não estou dando o volume que ele está precisando, né? Quando eu faço um hemoderivado, eu dou um volume menor. A segunda coisa é o complexo protrombínico, ele tem alguns fatores de coagulação apenas, né? O plasma tem todos que a gente precisa. E em relação ao concentrado de fibrinogênio, a maior preocupação. Ele muitas vezes é utilizado para reposição do fibrinogênio no paciente com hipofibrinogênemia grave no contexto da hemorragia grave. Mas o concentrado de fibrinogênio tem uma quantidade muito pequena de fator 13. Então, eu vou estar dando uma quantidade insuficiente de fator 13, que é um fator de coagulação fundamental para a coagulação adequada. O fator 13 estabiliza o coágulo que eu formei. Então, se eu começo a tratar minha hipofibrinogênemia de uma hemorragia grave com concentrado de fibrinogênio, eu vou estar pecando por não estar dando o fator 13. Como que eu faço o fator 13? Com crio precipitado. Então, se eu precisar fazer, eu vou fazer crio precipitado, que eu já reponho o meu fibrinogênio que eu estou vendo, e eu reponho outros fatores que eu não enxergo, por exemplo, fator 8, fator de von Willebrand, e o fator 13, que é tão importante para a estabilização do coágulo. A gente falou que o laboratório tem que estar junto, né? E a definição de outros tratamentos que não seja a transfusão de um hemácio, um plasma, um hemácio, um plasma, um hemácio, um plasma, enquanto o paciente estiver sangrando, tem que ser feita a partir da avaliação laboratorial. E a literatura coloca que eu devo reavaliar laboratorialmente meu paciente com hemorragia grave a cada 30 a 60 minutos. Como que é feita essa avaliação? Geralmente, a primeira amostra que é coletada é a amostra da própria equipe assistencial que conseguiu enxergar o paciente sangrando e precisou pegar o acesso. E temos kits, no kit de hemorragia que está disponível nos carrinhos de emergência do HU e nas enfermarias da MEAC, numa caixa separada, os tubos para exames. São 2 tubos de EDTA, de tampa roxa, um tubo de citrato e tem a seringa para gasometria. Um tubo de tampa roxa serve para a unidade transfusional fazer seus testes pré-transfusionais. E os outros tubos vão para o laboratório para fazer os exames do protocolo, que eu já vou contar para vocês. O nosso protocolo de hemorragia grave do complexo, ele é composto por alguns exames que foram pensados como exames fundamentais para a condução do paciente com hemorragia grave. Um dos exames é a contagem global. A contagem global nada mais é do que um hemograma em que a pessoa não visualiza a lâmina. Eu não preciso fazer um esfregaço do sangue periférico, olhar se o meu leucócito está feio, se está bonito, porque isso não me interessa numa hemorragia grave. O que me interessa são as contagens globais que o próprio equipamento automatizado do hemograma solta para a gente na hora que o frasco entra. Então, a contagem global vou ter HB, vou ter HT, vou ter leucócito e vou ter plaqueta, sem um atraso na liberação do exame. Um tubo roxo, EDTA, vai ser para contagem global. O tubo com citrato de tampa azul vai ser para o coagulograma. O coagulograma deve ser feito TAP, TTPA e fibrinogênio. O fibrinogênio ele é rapidamente consumido nos quadros de hemorragia grave, principalmente hemorragia grave obstétrica, e é um exame que frequentemente é esquecido quando a gente tem que parar para pensar o que deve ser solicitado para conduzir o paciente. Então, o nosso protocolo, né, da forma que foi criado exatamente para eu não ter que pensar e para eu não poder ter a possibilidade de esquecer de pedir o fibrinogênio. Temos também a gasometria com lactato e cálcio. Esses exames devem ser pedidos preferencialmente no master. No master eu vou mostrar para vocês as telas. A gente fez de uma forma bem simples, até que conseguiu organizar para que a gente não tenha nenhuma dificuldade na solicitação, mas em alguns cenários eu posso pedir também manualmente. E a cada 60 minutos eu tenho que solicitar esses exames e reavaliar meu paciente, independente do que ele está recebendo ou do que já recebeu.
Então, a cada 60 minutos, eu vou colher os novos exames enquanto o paciente mantiver quadro de hemorragia grave. E a recomendação é, depois que terminou de sangrar, o paciente parou o sangramento, eu recoleto mais uma vez esses exames para ter certeza como que está a coagulação e se a gente tem um mínimo de coagulação para manter um coágulo estável e evitar um ressangramento. A unidade transfusional, ela tem várias normas que são legislações feitas pelo Ministério da Saúde em relação ao que a gente pode aceitar ou não para fazer um teste pré-transfusional. Então, lembrando que toda amostra pré-transfusional só pode ser aceita para a realização dos testes se tiver o nome completo sem abreviação, o número do prontuário, a gente padronizou com o prontuário do Master, o nome de quem coletou e a data da coleta. Se colocar a hora, a gente acaba deixando essa amostra válida um pouquinho a mais, né? Porque a validade é 72 horas da amostra pré-transfusional. Claro que do mesmo jeito que a gente esquece de pedir fibrinogênio, quando a gente está com quadro de hemorragia grave, a gente esquece quais são os identificadores obrigatórios também para a identificação dessas amostras pré-transfusionais e para as amostras do laboratório. Então, dentro das nossos kits de hemorragia da MEAC e do HU, existem etiquetas pré-impressas com os campos a serem preenchidos para identificar a amostra. E também existe dentro do Master a possibilidade de tirar diretamente a amostra do meu paciente como amostra pré-transfusional, a etiquetinha específica do paciente. Para solicitar os exames é muito simples, o médico vai entrar na tela habitual de posto, né, nos postos de enfermagem, vai marcar o paciente que ele está atendendo, clicar em solicitação de exames, né, clicar no botão da direita e apertar solicitação de exames. E nessa tela aqui, vamos ter o protocolo. Quando o médico coloca o protocolo 1, imediatamente os exames já são buscados no Master. Se por um acaso não lembra que é o protocolo 1, abre a setinha, escolhe paciente com hemorragia grave, dá o OK, e todos os exames do protocolo vão automaticamente surgir aqui na nossa frente e basta finalizar o pedido para o exame ser feito, certo? Em algumas situações em que o Master está fora, por exemplo, caiu a internet, eu não estou tendo acesso ao Master, ou quando eu não tenho possibilidade de atender de fazer a solicitação do exame enquanto eu dou assistência ao meu paciente, por exemplo, no centro cirúrgico, é possível a solicitação por esse formulário, mas vou lembrar sempre, na hora que eu solicito manualmente os exames, eu vou ter um atraso para a saída dos resultados. Por quê? Porque o laboratório vai precisar cadastrar cada exame antes de colocar no equipamento. Então, quando a gente puder, priorizar sempre a solicitação no Master, para não ter atraso nenhum no atendimento do doente. Lembra que eu falei que a gente precisa que todo mundo priorize o doente, inclusive quem não está enxergando o paciente sangrando, e a priorização no laboratório foi definida como a utilização de uma etiquetinha colorida, pregada em todas as amostras, tá, gente? O tubo roxo, o tubo azul, a gasometria, todas as amostras têm que ter uma etiquetinha colorida, pregada, para quem está lá no laboratório conseguir enxergar aquele exame como prioridade. O laboratório, então, vai parar tudo que está fazendo para cuidar dessa amostra, que é a amostra do paciente com hemorragia grave. A etiquetinha tem várias cores, basta ser uma etiquetinha colorida, retangular, pregada aqui, afixada aqui no tubo. E o que significa para o laboratório receber essa amostra? Primeiro, significa que o meu tubo de citrato, que serve para o meu coagulograma, eu vou parar de centrifugar 20 minutos, que é a centrifugação habitual, e passo a centrifugar apenas 5 minutos para a separação do meu plasma para a realização do meu coagulograma. Só com a amostra eu já ganhei, só com a etiquetinha aqui identificada, eu já ganhei 15 minutos no atendimento do meu paciente. A outra coisa é que a contagem global e a gasometria saem do equipamento. Então, eu vou ter uma pessoa esperando o resultado do gasômetro e o resultado do equipamento automatizado, do hemograma, do contador, que vai pegar esse resultado e vai levar na mão do médico, do enfermeiro que está atendendo o paciente.
Então, eu vou ter uma entrega na mão da contagem global dos exames da gasometria, cálcio e lactato, e depois de aproximadamente 40, 45 minutos, eu vou checar no Master os resultados do TAP, do TTPA e do fibrinogênio que eu pedi no meu protocolo. Esses exames têm que ser solicitados porque a gente precisa saber o que vai fazer com eles, né? Quais são as nossas metas? A minha meta de hemoglobina é manter uma hemoglobina entre 7 e 9 aproximadamente. O paciente vem em queda de hemoglobina, eu transfundo de acordo com aquele nível que eu estou vendo naquele momento. Lembrando que eu estou fazendo, depois dos meus 1000 de cristalóides, uma transfusão de uma hemácia e um plasma, uma hemácia e um plasma, uma hemácia e um plasma, enquanto o paciente estiver sangrando. Saíram os exames, eu readequo minha transfusão. Vou fazer uma dose de ataque de plasma, se meu TAP ou TTPA tiverem uma relação acima de 1,5. Qual é a dose? 15 a 20 ml por quilo. Isso dá aproximadamente umas 4, 5 bolsas de plasma, tá, gente? Então, cuidado com essa dose para a gente não fazer subdose. Se eu tô vendo meu TAP TTPA largado, meu paciente já consumiu muito, então só aquele 1 para 1 que eu tô fazendo não tá sendo suficiente. Eu tenho que fazer esse ataque. Depois fiz o ataque, o paciente continua sangrando, volto no protocolo 1 para 1. Minha contagem de plaquetas sai rapidamente, então se a plaqueta estiver menor do que 100.000, o médico já vai pedir uma reserva. Por quê? Porque nós não temos nas agências transfusionais reserva e estoque de plaqueta. Então vai ter que vir do Hemoce, o médico pede a reserva e quando a plaqueta cair de 50.000, realmente pede a transfusão. E o mais complexo aqui é o crio precipitado. Primeiro, porque eu tenho um alvo grande de fibrinogênio. O alvo na hemorragia grave é de 150 miligramas por decilitro de fibrinogênio. E na hemorragia pós-parto, o alvo é de 200 miligramas por decilitro. A depender do peso do paciente, a depender do hematócrito atual do paciente, eu vou ter que fazer muito mais do que as 10 unidades iniciais. Então, essas 10 unidades estão com asterisco, para a gente lembrar que eu vou fazer as 10 unidades, mas eu tenho que calcular qual a dose de crio precipitado que realmente meu paciente precisa. E esse cálculo é um cálculo bem chato. Eu calculo o volume sanguíneo, depois o volume plasmático, vejo o meu delta de fibrinogênio, multiplico pelo volume plasmático e a partir da definição que cada bolsa tem 250 miligramas de fibrinogênio, eu faço o cálculo de quanto eu preciso. Calcular isso é muito complicado, é muito chato, mas desenvolvemos um aplicativo pensando nos pacientes com hemorragia grave do complexo chamado EducaSangue. Esse aplicativo, disponível tanto para iOS ou Android, ele facilita o cálculo. A gente vai entrar no aplicativo, vai clicar em dose de crio precipitado, ele vai perguntar o peso, o hematócrito e qual o fibrinogênio do paciente. Você vai marcar a situação clínica do doente para definir quantas unidades de crio precipitado realmente o paciente precisa ir. Lembrar que o plasma e o crio muitas vezes não vão terminar de correr, ou às vezes não ter nem começado a correr, quando eu solicito uma segunda vez meus exames. Então, eu vou sempre readequar minha quantidade de hemocomponentes a ser feito a partir do novo exame que eu vou coletar a cada 60 minutos, mesmo se a transfusão não tiver começado, ou mesmo se o paciente já tiver iniciado a transfusão. Então, a cada 60 minutos, independente do contexto, em relação à transfusão, em relação a que eu estou fazendo, eu vou estar coletando exames e vou coletar até o sangramento acabar mais uma vez. Nosso protocolo é a cada 60 minutos, porque nós não temos disponíveis ainda exames viscoelásticos no complexo. Hoje o Hemoce está com o Rotem, então é possível que a gente tenha, daqui a alguns meses, alguns anos, também um Rotem dentro do complexo, que é uma forma de avaliar a coagulação em tempo relativamente real. Eu vou ter um gráfico sendo liberado do equipamento, em que mais ou menos em 15 minutos eu já sei o que está acontecendo com o meu paciente. E além de poder agilizar os exames da coagulação, conseguir entender a coagulação de uma forma mais rápida, esses exames, né, os viscoelásticos,
eles permitem que a gente veja uma coisa que a gente não consegue nos testes habituais, que é exatamente um negócio chamado fibrinólise. Vamos fingir que esse daqui é um exame normal. Esquece essa fita aqui. Eu coloco o sangue do meu paciente, esse sangue começa a coagular e o meu coágulo fica estável ao longo do meu traçado. Então, esse é um coágulo teoricamente normal. Mas, na verdade, o coagulograma do meu paciente é esse. Ele começou a coagular, formou o coágulo, mas, de repente, o coágulo começa a ser consumido. Então, o que a gente está vendo aqui é um negócio chamado hiperfibrinólise. Eu começo a destruir o coágulo que, com tanto esforço, eu formei. E a hiperfibrinólise, ela só consegue ser vista a partir dos testes viscoelásticos, e ele consegue, inclusive, reproduzir para a gente o que vai acontecer quando um agente antifibrinolítico for dado para o paciente. Então, esse gráfico é exatamente da protinina, que é um agente antifibrinolítico, que foi colocado no sistema, e aquele coágulo que estava sendo degradado rapidamente se tornou estável. Hoje, o uso do antifibrinolítico, ele entra nos protocolos de manuseio de hemorragia grave de uma forma bastante importante. Lembrando que toda vez que a gente tem um sistema de coagulação ativado, eu também tenho proteínas anticoagulantes e eu tenho um mecanismo de quebra de coágulo, chamado sistema fibrinolítico. E nos momentos em que há lesão tecidual, por exemplo, no parto, na cirurgia, eu vou ter um aumento do ativador do plasminogênio tecidual, que vai levar à ativação do plasminogênio, que vai converter o plasminogênio em plasmina. E essa plasmina é a nossa comedora de coágulo, vai lá e degrada aquele coágulo que eu tive tanta dificuldade para formar, formando os produtos de degradação de fibrina. Então, é uma coisa importante para o nosso corpo, mas é ruim no contexto de hemorragia grave. E o ácido anexâmico vai agir exatamente aqui, inibindo a degradação do meu coágulo pela plasmina. Temos alguns estudos muito grandes do uso do antifibrinolítico na literatura. Os dois maiores são no contexto do trauma e no contexto da hemorragia pós-parto. O trabalho da hemorragia pós-parto é chamado Woman Trial. Colocaram mais de 20 mil mulheres com hemorragia pós-parto em todo o mundo, e os critérios de inclusão foram perdas acima de 500 ml pós-parto vaginal, perda acima de 1.000 ml pós-cesárea, qualquer sinal de instabilidade hemodinâmica, e isso é complicado, quer dizer, a paciente já sangrou muito, porque ela só vai ter instabilidade pelo aumento da volemia durante a gestação, quando perde em torno de 30% a 40% de sangue. E a coisa mais importante, talvez o critério mais importante para a gente, seja dúvida quanto à necessidade. Eu acho que minha paciente está sangrando a mais, eu vou fazer o ácido anexâmico. E essas 20 mil pacientes que entraram no estudo foram randomizados para receber o meu antifibrinolítico, o ácido anexâmico, o Transamin, ou para receber placebo. E mais ou menos 10 mil pacientes em cada braço. O que pode se perceber? Que quanto mais cedo eu faço o ácido anexâmico, melhor o benefício. Que independe da via de parto, se é vaginal ou se é cesárea, que independe da causa primária de hemorragia, se é atonia uterina ou outra. O uso do ácido anexâmico reduz mortalidade e complicações nessas pacientes. O outro grande trabalho com ácido anexâmico é no trauma, como eu citei, chamado CRASH-2. Esse gráfico compara o resultado do Woman Trial com o CRASH-2, mostrando que em menos de 3 horas, se eu fizer meu ácido anexâmico, eu vou ter um melhor prognóstico. Mas acima de 3 horas, no trabalho com trauma, houve pior prognóstico com a utilização do ácido anexâmico. Na hemorragia pós-parto não teve, mas no trauma sim. E ele foi muito bem estudado, então, nesses dois contextos, mas temos vários outros estudos em outros contextos clínicos e cirúrgicos. Por exemplo, revascularização miocárdica, em que houve redução da quantidade de transfusões e perdas sanguíneas, nas cirurgias ortopédicas, no transplante hepático, também muito utilizado no sangramento de mucosa, que a gente tem um sistema fibrinolítico muito ativado nas mucosas. Porém, não houve resposta num grande trial publicado no passado
no contexto de hemorragia digestiva alta, e isso deixou a gente bastante triste, né? Porque se esperava que essa droga pudesse realmente melhorar o prognóstico dos pacientes. Lembrar que na hemorragia, quando você tem sangramento urinário, a gente deve evitar o uso do ácido nexâmico pela possibilidade da formação do coágulo intraluminal. Esse trabalho publicado na Lancet em 2018 juntou os pacientes do CRASH-2 com uma trial e evidenciou que os minutos fazem a diferença. Então, quanto mais cedo eu faço o ácido nexâmico em relação ao evento, melhor é o prognóstico do meu paciente. Então, o ácido nexâmico é uma das primeiras drogas a entrar no contexto de hemorragia grave, certo? Então, nosso protocolo, resumindo, eu vou fazer medidas para parar ou diminuir o sangramento, vou considerar estratégias de aquecimento do meu paciente, nós temos cobertores térmicos disponíveis no centro cirúrgico e na UTI materna da MEAC, vamos aquecer os cristalóides, temos aquecedores nos centros cirúrgicos e também na UTI materna da MEAC, mas nós não podemos, por enquanto, aquecer hemocomponentes, que só podem ser aquecidos em aquecedores específicos de hemocomponentes para evitar complicações maiores, certo? Então, vamos aquecer o paciente, vamos aquecer o cristalóide, mas o hemocomponente, por enquanto, não vai poder ser alterado sua temperatura. Não temos muita certeza do benefício da correção do pH nos pacientes com acidose por hemorragia grave, mas a gente sabe que o pH adequado é necessário para a coagulação adequada. E entre os exames do nosso protocolo está o cálcio. Por que esse cálcio está sendo repetido? Porque os hemocomponentes, o anticoagulante presente nos hemocomponentes é o citrato. E o citrato quela o cálcio, então uma reação transfusional esperada no paciente com hemorragia grave, politransfusão, é a hipocalcemia. E nós devemos tratar a hipocalcemia para evitar complicações ao paciente, tanto cardíacas quanto, inclusive, alterações da coagulação. Tudo isso para evitar a tríade letal da hemorragia grave, que é a coagulopatia, a acidose e a hipotermia. A melhor forma de evitar a tríade letal é parar o sangramento, mas sabemos às vezes que as medidas de suporte vão ser necessárias até que o sangramento seja controlado. Então, não adianta eu tentar resolver uma coagulação com transfusão se eu não tentar resolver primordialmente a causa do sangramento. Então, a prioridade é sempre parar o sangramento. E aqui, desenhado, como que ficou nosso protocolo. O profissional que identificar hemorragia grave vai acionar os envolvidos pelo rádio ou por ramal. Lembrando que as unidades transfusionais têm rádio, então se não conseguirem conversar pelo ramal, vocês podem acionar pelo rádio. O profissional que funciona o acesso venoso vai colher os exames, né? Então um tubo de tampa azul para coagulograma, 2 tubos de tampa roxa, um para contagem global e um tubo para unidade transfusional, uma seringa com heparina para gasometria, lactato e cálcio. Deve identificar as amostras impressas pelo master, sempre identificando de forma correta. Se não tiver como imprimir pelo master, todo o kit de hemorragia tem etiquetas pré-impressas com o que você deve preencher para poder ser utilizada aquela amostra de forma adequada. E toda amostra coletada tem que ir com etiqueta colorida. Se não for com etiqueta colorida, o laboratório não vai entender aquele paciente com hemorragia grave e não vai conseguir priorizar o atendimento. O médico sempre vai pedir os exames, preferencialmente pelo master, naquelas telas que eu mostrei para vocês, vai ser responsável por parar o sangramento e vai preencher a requisição de transfusão como urgência ou emergência. Lembrando que a requisição de transfusão, ela pode ser um passo posterior. A solicitação pode ser simplesmente verbal na hora que o paciente está sangrando. Então, basta ligar para a unidade transfusional, falar: estou com um paciente com hemorragia grave no leito tal, quero transfusão de um hemácio e um plasma agora e vou assinar o termo de consentimento, de responsabilidade. Na hora que vocês pedirem na unidade transfusional, os meninos vão liberar o sangue e depois vocês vão levar a requisição de transfusão para que a gente possa
anotar o que foi feito e fazer a rastreabilidade dos hemocomponentes de forma adequada. O líder de equipe vai estar monitorizando tudo, vai estar cronometrando tudo que deve ser feito, então ele vai prescrever o ácido tranexâmico. No contexto da hemorragia pós-parto, faz 1 grama, repete após 30 minutos se mantiver o sangramento ou se ressangrar em 24 horas. Vai deflagrar o protocolo transfusional se não ocorrer a estabilização dos sinais vitais após reposição de 1 litro de cristalóide, sempre lembrar do índice de choque, então o índice de choque acima de 0,9. O nosso protocolo do HU mostra também uma diferença do índice de choque no idoso e nas crianças, então vale a pena a gente fazer esse cálculo específico para esses pacientes, tá? E a gente vai fazendo uma unidade de hemácia, uma unidade de plasma, repetidamente até a parada do sangramento, ajustando as transfusões após a liberação dos exames. Enquanto o paciente está sangrando, ele está sendo transfundido, uma hemácia e um plasma. E aí, depois que sair os exames, eu reajusto, mas depois eu volto para um, certo? O contínuo do HU e da MEAC, ou a própria equipe do laboratório, vai levar as amostras, esperar os resultados rápidos e entregar na mão da equipe assistencial os exames. E vai estar ali disponível para atender quantas vezes forem necessários o paciente até a parada do sangramento. O laboratório vai priorizar a liberação dos resultados das pacientes a partir do protocolo de hemorragia grave, liberando os resultados impressos pelo equipamento de contagem global, gasometria, lactato e cálcio. E a unidade transfusional vai sempre priorizar o atendimento e liberar o hemocomponente conforme a solicitação. Então, na nossa internet da MEAC, nós temos tanto os protocolos de hemorragia pós-parto da parte obstétrica, quanto o detalhamento da transfusão no protocolo da hemoterapia em transfusão e hemorragia pós-parto. O HU na intranet, os protocolos da hemoterapia estão aqui descritos, e o protocolo número 1 é exatamente esse protocolo de manuseio. E o que a gente tem para esse ano, né? Vamos fazer vários treinamentos e simulações, a equipe médica, a equipe de enfermagem, os laboratórios já foram treinados, as unidades transfusionais são treinadas anualmente, e inclusive já fizemos 4 rodadas de simulação com as unidades transfusionais no atendimento de transfusão de emergência. Então é importante que a gente entenda que a simulação é muito importante nesse cenário, quando eu tenho um quadro muito grave, mas que não acontece todo dia. Então, a simulação ela consegue que a gente perceba alguns gargalos no atendimento e que a gente consiga desenhar um fluxo interno para, independente do estresse do que está acontecendo, eu não deixe de seguir aquele caminho para atender de forma adequada o meu paciente. Então, para terminar, na hemorragia, o reconhecimento precoce e o tratamento agressivo são fundamentais. 1 para 1 deve ser nossa rotina em pacientes com sangramento grave e manutenção da instabilidade após o uso de cristalóides. Lembrando, a MEAC recebe pacientes que vêm externas, então às vezes já tomou 5, 6 litros de cristalóide, então ela não vai mais tomar cristalóide, ela vai passar direto para a transfusão. E o ácido tranexâmico diminui mortalidade em até 3 horas após o parto, em diversos cenários clínicos cirúrgicos. É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu queria agradecer a possibilidade de passar essa horinha, né, a gente discutindo esse protocolo. As unidades transfusionais estão à disposição para poder melhorar o que for necessário no atendimento desses pacientes e para poder também dar suporte às equipes assistenciais. Muito obrigada.